Olá, muito bem meus amigos, junte-se à física aqui mais uma vez, vamos fazer algumas continhas aqui. E como a gente está sempre falando junte-se à matemática, vamos usar um pouquinho da nossa matemática hoje aqui nesse conteúdo, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho o que está acontecendo para resolver essa questão. Considere a figura abaixo, que representa duas vigas de concreto em 0,5 metros. Bom, a gente tem que verificar no exercício aqui, no nosso texto original, para ver se é metros mesmo. Beleza, metros. De comprimento, fixas em duas extremidades, com uma separação de 1,2 milímetros entre as outras duas extremidades. A temperatura de 15 graus Celsius. Beleza, tá aqui nosso desenho, nosso esquema, tá bom? Temos uma barrinha aqui. Nossa separação aqui entre elas, que vale 1,2 milímetros, nosso X aqui da questão. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, olha que legal isso aqui, do concreto é 1,2 vezes 10 a... Desculpa, eu acredito que isso aqui é 10 a menos 5, tá bom? Vamos lá, 10 a menos 5 por Celsius. Beleza. As duas vigas ficarão encostadas quando a temperatura atingir a temperatura... Tcharam, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Bom, para a gente resolver isso aqui, eu preciso apresentar o tópico para vocês, né, que é dilatação dos sólidos. Mas vamos falar um pouquinho aqui de alguns casos específicos, mas como eu disse, junte-se à matemática aqui, vamos relembrar uma coisa bem legal para a gente aqui. Só verificar nossa caneta, vamos lá. Seguinte, lembra lá no ensino fundamental, início do ensino médio também, quando você viu alguma coisa chamada de juros simples? Pois é, vamos usar esse tópico aqui só para a gente fazer umas continhas básicas aqui. Mas imagina que você fez um investimento e você investiu setinha para cima aqui. E aí o tempo passou. Beleza. Esse aqui é o nosso tempo passando, essa parte de baixo aqui na horizontal. E o nosso dinheiro, o que aconteceu com ele? Cresceu. Bom, se você imaginar também, pode ser uma árvorezinha aqui, que com o tempo a árvore cresceu. Eu quero saber aqui o quanto que esse dinheiro cresceu, o quanto essa árvore cresceu. Se cresceu, a gente pode associar isso aqui daqui a pouquinho, esse tamanho, ao que vai variar para a gente, que é a nossa dilatação. Tudo bem? Mas aqui é muito intuitivo, é muito fácil de lembrar todas essas formulazinhas. Dá uma olhada. Esse valorzinho que eu vou colocar aqui no início, que eu estou aplicando, eu vou chamar de capital, tá bom? Nosso seria geralmente capital inicial ou principal, mas eu vou deixar aqui um C de capital. E aqui no final, esse valor que apareceu aqui, eu vou chamar de tudo isso que eu acumulei, esse tamanhozão da árvore aqui, desse tamanho todo do que eu recebi no final, de montante. Para isso, a letra M. Beleza? Bom, essa distância que eu já marquei aqui, a diferença entre o montante e o capital, todo mundo lembra o nome, né? Quanto que você paga mais de alguma coisa, quanto você paga mais, você chama de juro, não é? A gente chama de juros aí, que é a diferença do nosso montante menos o nosso capital. Seria o nosso capital inicial, tá bom? Beleza? Então, esse tamanhozinho aqui, ó, que eu vou deixar de amarelinho aqui, tá vendo? É o nosso juros, beleza? Eu vou deixar ele aqui de amarelinho também, beleza? Esse tamanho aqui, que é o quanto variou. Percebe que é uma variação de alguma coisa? Se você não consegue ver, dá uma olhada, que é a diferença de altura dos segmentos aqui, ó, dessas semi-retinhas que eu coloquei aqui, a maior menos a menor. Beleza? E geralmente, como eu representei aqui na nossa horizontal a passagem de tempo, quer dizer que o tempo vai passando e vai acontecendo uma mudança de altura aqui, né? Com o tempo, a arvorezinha foi crescendo aqui, essa setinha foi crescendo de acordo com essa passagem de tempo. Então vamos lá. A gente sabe que os juros aqui, ele é essa diferença de montante menos capital. Mas geralmente, lembra lá que a gente sempre escrevia J cit, que ele cresce com uma proporcionalidade e uma taxa de variação, palavra indo embora, de acordo com o crescimento do tempo. Se liga nessa formulazinha aqui, J cit. Para você que é jovem aí, está no ensino médio,
Não esquece uma palavrinha como essa, né? J-Cint, parece até nome de personagem de algum jogo. Bom, mas vamos lá. Perceba que o tempo aqui, nessa setinha que representa o fluxo do tempo aqui, é a passagem, o qual permite que ele cresça de instante a instante. Bom, como que eu calculo, por exemplo, essa taxa de variação? É uma constante de proporcionalidade. Quer dizer o quê? Que o que eu tenho no final, que é o meu J, né? O que eu tenho no final, ele tem uma relação de proporção aqui, né? Nessa razão de J com o meu capital inicial. Ou seja, eu estou dividindo o que eu tenho no final, ali eu queria saber, com uma razãozinha com o que eu tinha no início. Só que esse aqui, muito importante lembrar, que ele cresce de acordo com uma passagem de tempo, não é mesmo? Então, essa constante de proporcionalidade aqui, geralmente para a gente aqui dado em porcentagem, né, que é o nosso I, a nossa taxa de crescimento, nossa taxa de variação aqui, que é o nosso I, ela é essa razãozinha aqui, ou seja, J dividido pelo capital vezes o tempo. Ou seja, o que eu associei aqui para a gente agora? Basicamente as nossas dilatações. Por quê? Vamos fazer o seguinte aqui. Imagina que eu tenho uma barrinha e tem aqui um tamanho inicial. Ela é linear, tá bom? Nossa barrinha retinha. Ela não tem espessura, ela só tem essa dimensão aqui, ela não tem largura. Na verdade, na natureza, né, se a gente for observar de verdade, qualquer barrinha, ela tem sim suas outras dimensões, não é mesmo? A gente considera como ideal aqui, a gente pode até falar que está desprezando, mas na natureza ali ela seria mais ou menos uma corda de violão, né, para quem toca, né, lembra como é, né? Mas quando está calor, a dificuldade que é para afinar, quando está no inverno, pior ainda, né? Mas o que acontece? Ela é quase uma capinha cilíndrica ali, mas vamos olhar aqui para uma barrinha como um pequeno paralelepípedozinho bem comprido. Eu vou deixar ele como ideal aqui para a gente, nossa representação de baixo, tá? Então a gente vai olhar para esse cidadão aqui. Bom, esse aqui é algo linear para a gente. Vou deixar L aqui de linear. Observe que ele cresce como? Como que esse corpo aqui vai crescer? Ele tinha seu tamanho inicial, vai passar alguma coisa, vai acontecer, e o que acontece para ele depois? Olha lá, cresce. Ou seja, o seu tamanho inicial aqui, que eu posso chamar aqui de L0, né? Esse aqui eu deixei o L de linear. Ele tem tamanho, por exemplo, para a gente aqui, ó, nesse pontinho, vou deixar aqui de L0. E nesse tamanho final aqui, eu vou chamar que ele chegou ao tamanho L. Ou seja, essa variação aqui de L menos L0 é o que para a gente? Nosso ΔL, variação de dilatação, aqui de comprimento, não é mesmo? E seria L menos L0. Que legal, é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Olha para essa setinha, olha para essa, foi a mesma coisa que a gente tinha, que a nossos juros aqui, o nosso ΔL é a variação disso aqui. Ótimo, então a gente já sabe que a nossa variação ΔL, vou deixar aqui na frente, ó, ela vai crescer com uma proporcionalidade, não é mesmo? O nosso comprimento inicial, nosso L0, com alguma taxa de variação, vou deixar aqui o I, né, com alguma passagem de alguma coisa, tá bom? Só que essa passagem de alguma coisa aqui pra gente não vai ser o tempo. Mas a gente pode lembrar do T aqui, que é o mesmo, que a nossa passagem aqui vai ser em relação à temperatura, nosso ΔT, o quanto está variando nossa temperatura aqui. O T é o mesmo, aqui o Tzinho, e aqui fiquem felizes que vai ser um Tzão, beleza? T de temperatura. Então a gente pode dizer que o nosso juros aqui vai ser o que? L proporcional a o nosso L0, uma taxa de variação aqui e a temperatura. Para cada caso aqui, a gente pode dizer que é simples agora. Olha só, a gente tem que o nosso ΔL vai ser igual ao nosso comprimento L0, a taxa de proporção aqui que faz isso aqui é para cada material. Cada material, alguém muito bondoso foi lá e mediu para a gente, não é mesmo? E deu até um nomezinho para cada um e uma letrinha. No caso da linear, nós vamos usar a letra
é alfa, muito parecida com essa aqui, tá? Desculpa se eu confundi você, mas eu estou usando a letrinha alfa aqui. O meu alfa parece muito com o meu símbolo de proporção aqui, na verdade são muito parecidos, né? E, então, essa é a letrinha aqui da nossa taxa de variação. E a nossa variação de temperatura, nosso ΔT. Olha só, lembra? JCit, ao que a gente quer saber, com o C do inicial, o I da nossa taxa de variação e o T, que lá era tempo, aqui é temperatura. Então, aqui a gente tem a nossa taxa de variação linear, comprimento linear, taxa de variação e tempo. Beleza, a gente nunca mais esquece. Já posso pensar aqui que para as outras dilatações, não é mesmo? Eu vou ter a superficial. Superficial. O que vai ser a superficial para a gente? Vamos pensar como superfície uma área. Então eu vou ter aqui que ΔA de área vai ser o meu A0. O meu I aqui, eu vou usar uma outra letrinha que vai ser o meu beta, minha taxa de relação aqui dessa proporção que faz crescer, e a passagem de tempo, beleza? Eu já vou dizer direto para você que você também consegue achar o para superfície, se você usar essa superfície, olha, minha palavra está perdida hoje, ou o nosso V de volume, né? Essa superfície que eu estou falando agora, o volume, né? Então, a dilatação aqui, ó, delta V de uma superfície volumétrica vai ser o que? O meu V0, a minha letrinha aqui que eu vou usar para constante de proporcionalidade é essa letrinha aqui, ó. Às vezes eu esqueço se é gama, se é lambda. Não faz tanta diferença assim nesse momento, né? A gente tem um valorzinho aqui de constante de proporcionalidade. E o que? Passagem do tempo. Então, nessa ordem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o estado daquele sólido no tamanho inicial, né? Vou deixar aqui tamanho inicial. Se você acompanhou a escrita, você vai saber que palavrinha é essa, né? Tamanho. Aqui a nossa taxa no meio. Lembra do I? Essa taxa de relação de proporcionalidade que faz crescer junto. E no final aqui vai ser o que? A variação de temperatura. Tudo bem? A gente pode demonstrar isso também e perceber uma relação aqui também. Por exemplo, o nosso tamanho inicial, tá? Nossa variação aqui, o nosso L, nosso ΔL, né? Que seria L final menos L inicial. O que ele tem a ver aqui? O nosso C, nosso L0, vezes a passagem da temperatura aqui, vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade que eu chamei de alfa. Para cada caso aqui eu posso fazer a mesma coisa. O detalhe aqui é o seguinte, olha, eu sei isso aqui, mas não tem nada a ver, a continha é exatamente igual, alguma coisa que está variando e crescendo tem uma relação com o seu tamanho inicial, alguma taxa de variação e a passagem de alguma coisa. No caso do money, que é good nós no heavy, é o tempo. No caso aqui da temperatura, que já é good nós também no heavy, que é o tesão, é a temperatura, beleza? Se você for ver uma superfície aqui da área, ó, caso de superfície, ela também teria, por exemplo, uma plaquinha aqui, uma lateralzinha, né, como um piso. Esse meu piso está horrível aqui. Mas imagina só, se ela for dilatar, lembra quando o piso dilata, vai ganhando temperatura e a temperatura agitando as moléculas, recebendo o calor do ambiente, pá, o piso estoura. Porque não teve tamanho suficiente para compor essa dilatação ali e aguentar, né? Porque ela cresceu nessa dimensão, teve um tamanho final aqui, ó, A, né? Considerando que essa superfície aqui foi o meu A0, essa toda aqui agora, eu estou pegando essa parte aqui, essa parte aqui teve o meu tamanho A. Então, a gente viu que a linear cresce, a superfície cresce, logo quem que vai crescer também é o nosso volume aqui, o nosso sólido geométrico. Se eu pegar um cubinho ou um cubão, o que vai acontecer com ele? Imagina que eu tenho uma pedrinha de gelo aqui, né? Bom, mas o gelo vai derreter. Vamos pegar uma outra coisa. Imagina, sei lá, alguma coisa cúbica.
ou nesse formato aqui, ó, que nem está cubo, melhor ainda. Se a linear vai crescer, todas as linhas vão crescer. Todas as linhas vão crescer. Logo, todas as superfícies vão crescer. O que vai acontecer logo, então, com essa figura geométrica aqui que a gente está fazendo, né? Se todas as linhas vão crescer, vai virar um sólido muito maior, não é mesmo? Ele vai crescer em suas dimensões aqui, e aí ele vai virar um sólido maior para a gente. Bom, o desenho talvez não está te ajudando, né? Não está tão legal assim, mas isso aqui virou uma face só, aqui na frente uma face só, outra superfície. Então você tinha ali dentro o seu V0, isso tudo aqui que está uma figura horrível, que eu vou passar para o lado aqui, uma figura geométrica não tão horrível, mas maior que a nossa inicial, né? Seria o que? O nosso estado sólido final. Tá bom, não estou tão artístico hoje, tenho que aceitar também que não está tão perfeito assim. Beleza? Então o mais importante para a gente aqui é entender: alguma coisa cresce com a passagem de alguma coisa e varia, né? Varia aqui. Bom, beleza, para assassinar o português, varia, só para todo mundo ficar feliz. Beleza, então a gente sabe aqui que alguma coisa está variando, dependendo do seu tamanho inicial, né? De alguma taxa de proporcionalidade que faz crescer e tempo. Beleza? Concluir aqui, salvar o nosso desenho. Aí, beleza, ele está aqui embaixo pra gente. Aí, que bonitinho. Olha só. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício. O que acontece aqui no nosso exercício? Vamos trazer aqui para baixo, né? Vamos ler rapidinho. Vamos lá. Considere a figura abaixo. Tanana. Aqui ela tem 5 metros, tá bom? 5 metros de comprimento. E a taxa de suas extremidades separados aqui, nesse pontinho, a 1,2 milímetros. Temperatura de 15 graus, beleza. E aqui, ó, o nosso coeficiente de dilatação. Quem é o nosso coeficiente de dilatação? É aquilo da nossa taxa de variação que faz crescer durante a temperatura. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. Agora é só matar o exercício aqui, ó. Vamos lá. Vamos resolver ele aqui e resolver. Vamos lá, voltamos aqui agora na resolução do exercício. O que aconteceu? Problemas sonoros. Talvez você esteja escutando alguma coisa aí. Agora é simples. Bom, nossos dados aqui. Se essa distância total aqui é 1,2 milímetros, quer dizer que até o meio que elas vão crescer junto, já que é o mesmo material, que elas crescem com o mesmo coeficiente de dilatação, que é a nossa taxa aqui de variação, né mesmo? O nosso coeficiente, o nosso I aqui, ela vai crescer até a metade desse caminho. E a metade desse caminho, metade de 1,2, vai ser 0,6 milímetros. E agora aqui, o nosso J é o nosso ΔL, né? O tanto que isso aqui vai variar para chegar até ali. Quem é o nosso C aqui? Nosso C é o tamanho inicial, nosso L0. Quem é o nosso I? A nossa taxa de variação é o nosso coeficiente de dilatação. E o nosso Tzinho do tempo é o nosso Tzão, o nosso ΔT da temperatura. Beleza? Então vamos lá aqui. O que eu quero saber? Qual temperatura que ela chega? O nosso comprimento final ali é o que ele quer chegar, tem que ser de 0,6 vezes 10 a menos 3, porque é milímetro, não vou usar o valor de metro aqui, né? Para não ter o nosso cálculo de unidade, a gente já sabe que vai dar certinho. Igual, quem é o nosso comprimento inicial? Nosso comprimento inicial foi de 5 metros, já está no SI aqui para gente. Nossa taxa de variação aqui, ou o nosso coeficiente de dilatação linear, seria o nosso I. Esse valorzinho aqui, ó, né, que estou associando essa forma para a gente não esquecer, seria o que? 1,2 vezes 10 a menos 5. O Celsius a menos 1 vai cortar com o ΔT aqui, beleza? Então vou deixar aqui ΔT. E agora é fazer continhas, beleza? Eu vou ter aqui, desse lado, milímetro 10 a menos 3. Obrigado. Então vou resolver essa continha aqui. Eu vou ter aqui, ó, 5,1,2, eu vou ter
6, beleza? 6 a menos 4, é isso? Então eu vou ter aqui, vamos lá, 0,6 vezes 10 a menos 3. Aqui eu vou deixar 0,6 também, vezes 10 a menos 5, beleza? Vai ser igual o nosso ΔT. Divisão aqui, ó, 0,6 por 0,6 dá o nosso querido 1. 10 a menos 3 por 10 a menos 5 é propriedade básica aqui, ó. 10 a menos 3, esse 10 não ficou bonito, vezes 10 desceu, ele sobe, fica positivo. Soma os dois aqui, eu vou ter o nosso ΔT de temperatura aqui, 1 vezes 10 a 2, soma o expoente. Logo, eu vou ter aqui se não me engano, teria que ser 4, tá? Porque é 1,2, é 1,2, então aqui vai ter que ser 4, né? Até que eu mudei ali. Tem que ter um pouquinho de cuidado nessas continhas com o expoente. Aqui 4, 3 menos 4, 1. 1, 10 a 1, 10 vezes 1, 10. Então o nosso ΔT aqui, ΔT igual a 10. Mas quem é ΔT na verdade, né? ΔT é a temperatura final, nosso T final, menos nosso T inicial. Eu sei que o nosso ΔT aqui deu 10 graus Celsius. Quem foi o nosso final ali? Que a gente quer saber. O nosso final eu quero saber. TF. Quem foi o nosso inicial? Foi 15. Agora aqui a gente lembra lá mais uma vez ali, ó, no nosso ensino fundamental, a gente pode brincar um pouquinho aqui, deixa os matemáticos saberem, letra para um lado, número para o outro, vai ficar o que? 10 fica aqui, o 15 vem para cá, positivo, igual a temperatura final, então eu tenho 25, a unidade é graus Celsius, tempo final. Se isso é igual a isso, logo isso é igual a isso aqui também, nosso T final vai ser de 25 graus Celsius. Vamos comparar ali agora com as nossas alternativas. Nossa continha aqui embaixo, né? Vamos lá. Bom, tá aqui, letra D. Então, a temperatura final aqui vai ser quando isso acontecer em 25 graus Celsius. Muito obrigado, muito bom proveito para vocês. Qualquer dúvida, deixe comentário, críticas, sugestões e muito mais. E até breve.